Bom dia a todos, né? Eu vou falar pra gente sobre a ferramenta mais importante no combate da insônia que existe. Os estudos estão aí fartos, mostrando para todo mundo que a insônia ela é importantíssima, é fundamental a gente tratar a insônia e a gente, como psiquiatra, a gente não trata a insônia adequadamente, ok? Então vamos lá. Essa é a minha declaração de conflito de interesse, né? Não tem conflito de interesse, além de querer ver os nossos pacientes bem e dormindo bem, ter uma boa saúde mental. Bom, aqui, se a gente ver aqui, ó, esse link aqui, ó, liga para uma pasta na internet que vai ficar disponível para quem quiser, que tem essa apresentação toda com todos os slides, tá? E tem também os artigos e tem algumas ferramentas que eu coloquei lá para quem quiser usar. Bom, o que a gente quer? A gente quer, qual que é o objetivo que eu vejo assim para essa palestra? A gente como médico, psiquiatra ou como estudante futuro médico ou mesmo futuro terapeuta, que a gente passe dessa visão assim da insônia, paciente queixando de insônia, mais uma queixa desse paciente, não, que saco, mais um queixando de insônia, que a gente suba os degraus de aprendizado e que a gente chegue num comportamento de um médico que realmente entende a insônia, entende a importância da insônia e saiba tratar, não só sabe tratar de forma sustentável a insônia e não só apenas dando um alívio de curto prazo que muitas vezes acaba atrapalhando o nosso paciente. Bom, no primeiro degrau, o que nós vamos ver? Por que a gente vai tratar a insônia? Vocês vão ver que é muito importante tratar a insônia. Nós vamos ver o que é insônia, a definição de insônia e do modelo conceitual da insônia. Nós vamos ver propriamente o que é a TCCI, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é de longe o melhor tratamento para insônia. E nós vamos tentar ver um pouquinho de prática de consultório, que a gente pode fazer no nosso consultório no dia a dia para melhorar de forma sustentável os nossos pacientes. Por que tratar a insônia? Por quê? É importante eu cuidar do sono do meu paciente, vocês cuidarem do sono dos seus pacientes? Por que é importante? Será que é importante? A pessoa está lá dormindo mal, deixa. Está dormindo mal há quanto tempo? Para que a gente vai tratar? Vamos ver se tem relação entre hipertensão arterial e dormir mal. Esse estudo aqui foi controlado para idade, sexo, peso, diabetes, tabagismo, álcool, depressão e apneia do sono. Ou seja, controlou para tudo, né? A única diferença entre os dois grupos é uma pessoa dormindo mal e a outra dormindo bem. O que aconteceu? Dormir mal, só por dormir mal, mas nada diferente entre os outros grupos. Aumentou em 5,1 vezes a chance de hipertensão arterial. Aliás, se a pessoa dorme menos que 5 horas, dorme muito pouco, ela tem uma chance 5,1 vezes maior de ter insônia, e se ela dorme de 5, 6 horas, de 3,5 vezes maior de ter insônia. Então, hipertensão arterial. Obesidade. Esse estudo aqui com 18 mil participantes. Não é fácil achar um estudo com 18 mil participantes, não. Mostrou que se você dorme menos de 6 horas por noite, ou mais de 9 horas por noite, você tem uma associação com obesidade. Essa associação seria uma associação IU, que é, se você dorme menos de 6 horas, você tem mais chance de ter obesidade, mais de 9 horas, mais chance de obesidade. Então, a hipertensão a gente viu, dormir mal causa hipertensão. Viu que está associado. Viu que está associado à obesidade. Diabetes tipo 2. Uma meta-análise com 1 milhão de participantes. Então é muita gente que eles acompanharam. 1 milhão não é pouco, não. Viram que alterações do sono são fator de risco para diabetes tipo 2. Que, aliás, os endocrinologistas deviam já perguntar, você dorme bem ou dorme mal? Porque se dormir mal, já aumenta a chance de diabetes tipo 2. E aí fala em fator de risco, não só de associação, fator de risco. Tem a ver com causalidade. Mortalidade em geral. Outro estudo muito forte estatisticamente. Um estudo prospectivo. Pegaram um coorte, foram acompanhados por 12 anos, mais de 5 mil pessoas. O que mostrou? Que a qualidade baixa do sono parece ser um fator de risco para mortalidade. Então, dormindo mal, a pessoa tem uma mortalidade maior. E na nossa área aqui da saúde mental, depressão. Será que depressão tem a ver com insônia? Essa meta-análise também com 22 estudos para avaliar se a insônia seria um fator de risco para depressão. Qual o resultado? Dormir mal dobra o risco de depressão e mais. Tratar a insônia é estratégia de prevenção. Então, se a gente não quer ter depressão, vamos dormir bem. É importante dormir bem.
Essa outra meta-análise aqui, ó, com estudos investigando efeitos da TCCI, né, terapia cognitivo-comportamental para insônia, online, na ansiedade e depressão. Quer dizer, é uma terapia oferecida online pela internet, com pessoas com ansiedade e depressão, e não trataram a ansiedade, não trataram a depressão, trataram a insônia. Então a pessoa está com depressão, você não vai tratar a depressão não, você vai tratar a insônia. O que vai acontecer? Aqui, ó, é um estudo randomizado, né, com internet e lista de espera, de 20 a 300 participantes. A gente vê que o losango aqui, ó, saiu à esquerda dessa linha, quer dizer que é significativamente significativo, né? E aqui, ó, TCCI, quer dizer, você vai tratar insônia com essa terapia nossa, da TCCI, e o efeito da TCCI na depressão. Guarda esse número aqui, ó, menos 0,36, que é o tamanho de efeito, tá? Da mesma forma, o mesmo estudo, ó, você não vai tratar a ansiedade, você vai tratar a insônia do paciente. O que aconteceu? O losango também está à esquerda, com um tamanho de efeito de menos 0,35. O que é isso, menos 0,35? Para você aprovar uma droga nos Estados Unidos, para aprovar um antidepressivo, esse estudo aqui, ó, mostrou a média de tamanho de efeito de antidepressivo, 0,31. Então, claro que se a gente puder avaliar assim cruamente esses dois dados, a gente pode dizer que você tratar a insônia do paciente com TCCI tem um tamanho de efeito semelhante a você dar um antidepressivo para o paciente. E é um tamanho de efeito médio, né? Que a maioria dos tamanhos de efeito em psiquiatria é médio. Então a gente tem que colocar o remédio na posição correta dele. Ajuda, mas não é aquela coisa com tamanho de efeito gigantesco, não. Experiências psicóticas. Ó, esse estudo foi publicado no Lancet, chamado Estudo Oasis. É um estudo cego randomizado, controlado com 3.755 pessoas. É o maior estudo controlado de intervenção psicológica da história. Então você imagina, pegar 3.700 pessoas e fazer terapia com essas pessoas. Realmente é um estudo gigantesco. Como que é o desenho do estudo? Pessoas com insônia, todo mundo com insônia, num grupo faz a TCCI online, o outro grupo faz o tratamento usual e vamos ver se os desfechos de paranoia e alucinações. Qual que foi o resultado? A gente vê aqui, ó, na 10ª semana, com um P bem pequeno, bem significativo, ó, tanto para alucinação quanto paranoia, mostrando que você tratar a insônia desse paciente, você protege contra paranoia e alucinação. Então, o estudo Oasis mostra forte evidência que a insônia é um fator causal, não está só associado, não. É um fator causal na ocorrência de experiências psicóticas. Então, a gente pode dizer que você protegendo o sono do seu paciente, a chance dele ter experiências psicóticas diminui bastante. Daí, o primeiro degrau a gente passou. A gente deve cuidar do sono do nosso paciente. A gente não pode relegar isso não. Vamos para o segundo degrau. Para a gente realmente mudar o comportamento, a gente tem que entender o que é insônia e o modelo conceitual da insônia. Foi baseado no DSM-5. O que é a insônia? A insônia tem muito a ver com queixa. A queixa de você ou dificuldade para iniciar, para manter, ou se você acorda antes da hora. Isso tem sofrimento e prejuízo significativo. Mas a gente tem que estar ciente que a satisfação com o sono depende de interpretação. Tem gente, dormir bem, dormir 8 horas, que bom. Outra pessoa vai dormir, que péssimo, dormir só 7 horas. Então, isso está lá no DSM. A queixa é importante para a gente caracterizar a insônia. E é importante a gente saber que a insônia, no diagnóstico da insônia, é o número 3. A gente guardar bem, 3. Você tem que dormir mal 3 vezes por semana por 3 meses para ser considerado pelo DSM uma insônia crônica. E a insônia, ela tem, as noites de sono seguem um padrão de montanha-russa. Como que seria isso? Uma pessoa dorme mal, aí depois ela dorme bem, fica toda feliz, depois ela dorme mal de novo, dorme mal. Se ela dormir mal 2 vezes por semana, normal, gente. A gente dorme mal 2 vezes por semana, não é transtorno de insônia. Mas se começar a dormir mal 3 vezes por semana, por mais de 3 meses, aí realmente a gente já pode falar insônia. Como que a insônia surgiu? Do nada apareceu insônia? Assim, não, tem todo um modelo que tenta explicar como que a insônia aparece. Foi para esse cara aqui, Spielman, em 1987. O artigo original dele é esse, ó. É baseado em restrição do tempo de cama, nós vamos ver mais para frente. Olha só como que esse aqui, ó, daqueles gráficos antigos, né, de 1987, a gente vê que começou o tratamento aqui, ó, Start of Treatment. Olha o tanto que melhorou a eficiência do sono, o tempo total de sono não mudou muito, nós vamos ver, e o tempo acordado na cama, olha o tanto que melhorou. E não só isso, com a restrição do tempo de cama, houve melhora nos cochilos, nos acordares durante a noite, na sedação, nas preocupações com sono e muito mais. Então, aí diante desse artigo, ele sugeriu um modelo conceitual que explica por que a insônia aparece.
que é assim, ó. Acima dessa linha aqui é insônia. Então, é um modelo dos 3 P's e de um C, tá? 3 P's e um C. O primeiro P é esse aqui, ó, predisposição. A pessoa tem uma predisposição para ter insônia. Se em cima dessa predisposição aparecem fatores precipitadores, nós vamos ver mais para frente, aparece insônia aguda. Se em cima desses fatores precipitadores aparecem os fatores perpetuadores, que é o terceiro P. Então, predisposição, precipitação, perpetuadores, que é o terceiro P, aparece insônia crônica inicial. E, por último, C, se acima disso tudo aparecer um condicionamento clássico ativador, a gente tem insônia crônica. Como que a gente pode entender isso de outra forma, né? A gente pode entender assim, ó, uma personalidade preocupada, que seria um fator predisponente. Outro fator predisponente, a pessoa muito ansiosa, então um fator predisponente, a pessoa com atraso da fase do sono adiantado, qualquer desses fatores predisponentes. Sozinhos eles não são capazes de causar insônia, não. Precisa de mais fatores. Fatores precipitantes, por exemplo, nascimento do filho. Você pode perguntar, às vezes uma mãe já tem um tempo, quando começou a insônia? Ela vai falar, foi depois do primeiro filho. E geralmente é muito comum isso. Estresse no trabalho também é um fator precipitante muito grande, a pessoa às vezes fica muito tempo no trabalho, emenda com uma faculdade, emenda com não sei o que, não dorme quase nada, quando vê fica preocupado com o sono, desencadeou a insônia. Se só mais comportamentos perpetuadores, né, que nós vamos ver alguns aqui, por exemplo, falta de higiene do sono, ficar acordado na cama sem dormir e tal, vai dar o condicionamento clássico que vai gerar a insônia. O condicionamento clássico, o que é? O cão de Pavlov, que a gente viu na faculdade. Ó. O cão aumenta a saliva ao ver a comida. Então lá o cachorro mostrou comida para ele e começou a salivar. Tocou o sino pro cachorro, o cão não apresenta reação ao ouvir o sino. Tocou o sino, não dá nada. Mas se a comida é repetidamente oferecida junto com o barulho do sino, o que vai dar? Vai salivação. Boa. O cão vai salivar ao ouvir o sino. Então tocou o sino, sem comida ele salivou. Então isso é o condicionamento clássico, acontece alguma coisa semelhante na insônia. O certo é, o indivíduo tem sono ao ir para a cama. Ele tá lá, viu a cama, já olhou para a cama e já deu um sono. É um condicionamento bom. Ou lembrou da cama, né? Marisa? Lembrou da cama, já vai. Já deu um soninho ali. Após repetidas noites alerta na cama, então a pessoa deitou na cama, acorda, o que vai acontecer? Vai virar insônia. Então é isso. Então aí a gente viu por que a insônia, a gente viu a importância de tratar a insônia, o tanto de coisa está associada à insônia. A gente viu de onde a insônia aparece, o que é insônia, 3 vezes por semana, 3 meses. Agora vamos ver a melhor ferramenta para tratar a insônia, que é a TCCI. Não sou eu que estou falando, não. É tipo assim, um mundo científico que fala isso, tá? Apesar da gente, psiquiatra, a gente não fazer isso, mas vamos ver se a gente começa a fazer mais. Esse aqui é o guideline dessa American College of Physicians, aqui é da Academy of Sleep Medicine, isso aqui é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O que mostra? Esses guidelines aqui para tratamento de insônia mostram que a única coisa com forte evidência de tratamento é a CBTI e a TCCI. Os 3 mostram, consenso. Os outros todos, recomendação fraca. Então, para tratar a insônia, o que tem de forte mesmo é a TCCI. E não só nos Estados Unidos, aqui o consenso europeu também fala a mesma coisa. A TCCI é recomendado como primeira escolha para insônia crônica em adultos de qualquer idade. E no Brasil não seria diferente, né? A TCCI é a primeira linha, pois apresenta resultados mais sólidos na resposta de médio e longo prazo e menores riscos de efeitos colaterais. Mas o que é TCCI? A TCCI é um protocolo que, dependendo de onde ele é aplicado, tem diversos componentes. Os componentes da TCI: terapia de controle de estímulos, vamos ver rapidamente o que é, terapia de restrição do sono, a higiene do sono e técnicas cognitivas. Esses componentes estão na maioria dos protocolos de TCCI. Bom, terapia de controle de estímulos. Guardem essa imagem aqui. O meu colega Renê já deu uma risada ali. Isso aqui não é uma quejeira em cima de uma cama. Não é, né, Renê? Isso aqui é um grande campo de força protegendo a nossa cama de todos os problemas, todos os estímulos, tá? Não é uma quejeira, viu? O que é estímulo, né? Diante de uma propaganda, um estímulo tem uma resposta. Então, estímulo leva uma resposta. Na insônia, o estímulo principal é a preocupação, ficar acordado na cama, vou dormir, não vou dormir e tal, e ficar deitado na cama com aquela preocupação, é o principal estímulo que leva à resposta da insônia. Então, qual seria a base da terapia de controle de estímulo? A nossa quejeira. Aliás, não, errei o slide. É você afastar a preocupação da cama. Então, se você parear, cama é o lugar para você ficar preocupado, rolando de um lado para o outro sem dormir, aí que você não vai dormir mesmo. Por isso que tem a nossa quejeira em cima da cama aqui, ó. Vamos proteger a nossa cama de qualquer coisa. Nada de televisão na cama, celular na cama,
cama, ver as horas de madrugada, discutir relação na cama, isso tudo não pode. Cama é o lugar que você vai dormir mesmo. Bom, esse foi o primeiro componente do TCCI. Ao segundo, restrição do sono. Vou explicar isso aqui com calma, mas para fazer uma restrição do sono, que é um nome péssimo, certo? Seria restrição do tempo de cama, a gente precisa fazer um diário do sono, que aliás o nosso site aqui, né, Renê? diariodosono.com.br, se vocês quiserem ver, tem muita coisa lá. Primeiro passo, uma restrição do sono, é você fazer o diário do sono. Você acorda de manhã e anota. Que hora você acordou? Que hora você foi dormir? Que hora você acordou? Quanto tempo você ficou acordado de noite? E tal. Por que fazer o diário do sono? Eu não lembro 5 noites atrás que horas que eu fui dormir certinho, que horas que eu acordei certinho, quanto tempo que eu fiquei acordado à noite, a gente não lembra. Quantas vezes acordou? Talvez 2 noites atrás eu não lembro. Mas se você anota direitinho, você vê, realmente. E muitas vezes ele é terapêutico também. A pessoa olha assim, gente, tô achando que eu tô com insônia, mas aqui, eu dormi a semana passada bem, o tempo todo, só 2 noites que eu dormi mal. O médico falou que são 3 noites para falar que é insônia. Então, peraí, não tô dormindo tão mal assim não. Então, o diário do sono também, por si só, ele é terapêutico. Qual que é a razão, a racionalidade da terapia de restrição do sono? O insônia tem um tempo de cama estendido. Ele vai dormir às 23 horas, depois acorda, fica um tempo acordado, depois dorme de novo, é o azulzinho, depois fica acordado mais um tanto, depois dorme mais um tanto, depois fica acordado. Então, o tempo de cama a maioria das pessoas em insônia é um tempo de cama estendido. Ele, tentando dormir melhor, ele fica mais tempo na cama. Só que, paradoxalmente, a insônia piora. Então, a racionalidade é essa. A terapia de restrição do sono, você vai prescrever um tempo de cama pequeno, obriga o paciente a dormir, ficar na cama só esse tempo. O que vai acontecer? Os blocos brancos aqui, eles vão ser diminuindo, e os blocos azuis, que é quando a pessoa está efetivamente dormindo, ficam intactos ou até aumentam. Tá? Terceiro componente do TCCI é a higiene do sono. É isso que acontece mesmo, viu, gente? Chega um médico, né? Esse GIF está muito rápido, mas vou tentar fazer bem rápido aqui. O médico todo bem sensacional fala assim: faça a higiene do sono, ok. Aí dá a higiene do sono para ele, o paciente vai para casa, pega a higiene do sono e joga no lixo. Então seria muito fácil, né? Deixa eu anotar aqui tudo que você tem que fazer para melhorar a sua vida e dar para o paciente. O paciente vai fazer? Não vai, né? A gente precisa saber aplicar a higiene do sono. Aliás, isso aqui também me deixa muito tranquilo em relação a esses computadores, inteligência artificial, que querem, às vezes, não vai substituir uma pessoa, gente. O ser humano precisa do outro. Se um computador falar assim com ele, você tem que dormir tal horário, acordar até horário, a pessoa não vai dormir. Mas se for outra pessoa que ela confia, um terapeuta que ela confia, fala, vai dormir tal horário, acorda tal horário. Mesma coisa que o computador falou, a pessoa vai seguir. Então isso aqui me deixa muito tranquilo com relação à nossa profissão no futuro aí. Então a higiene do sono vai ser jogada no lixo se você não souber aplicar ela. Como que aplica? É uma abordagem personalizada. Você tem que entender o sono do paciente. Olha, você vai dormir que horas, acorda que horas o seu parceiro vai dormir, você vê televisão, não vê e tal. Entender bem aquilo. Ter empatia. Eu sei que é difícil tirar a televisão do quarto. Eu entendo que é difícil, mas com uma gentil insistência, pois é, eu sei que é difícil tirar a televisão do quarto, mas vamos tentar ver o que acontece. Conversa lá com o seu marido, com sua esposa, tenta tirar a televisão do quarto, e aí a pessoa tira e dorme melhor. Olha, que bom! E você enfatiza os progressos do sono dela, tá? Assim que é a higiene do sono correta. Tem essas recomendações nessa pasta que está na nuvem lá, vocês podem pegar lá, não vou repetir aqui, é da higiene do sono por causa do tempo. E as técnicas cognitivas, né? O que acontece? Na insônia ocorrem muitos pensamentos disfuncionais. A pessoa acredita mesmo, eu preciso dormir 8 horas para ficar bem no dia seguinte. Ela acha que tem que dormir 8 horas, ela dormiu mal 2 vezes na vida e aí ficou mal no outro dia e pensa, não, tem que dormir 8 horas toda noite, senão não funciona. Então, se eu não dormir bem, não vou trabalhar nada. Ela acredita nisso. A vida inteira eu dormi mal. Ela também acredita nisso, o que é uma grande mentira. Assim, você não vai falar, caso, viagem, não tem como você ter dormido mal a vida inteira. Ela acredita naquilo. Mas é porque tem muito a ver com o jeito que o nosso cérebro funciona. A gente presta muito mais atenção no negativo, no doloroso, no perigoso, do que no normal, no tranquilo, né? Então, se a pessoa lá na infância, ela lembra que ela dormiu mal 2 vezes, ou lembra de pular para a cama da mãe, ou lembra de, sei lá, de estar os priminhos dormindo e ela lá acordada, ela acha que sempre dormiu mal a noite inteira, a vida inteira, mas não dormiu mal. Então, a gente não pode, claro, você não vai negar isso na frente do paciente, mas às vezes com um pouco de questionamento socrático você consegue. E aí você aplica as técnicas clássicas da TCC, que o Lauro falou um pouco, né? Psicoeducação é importante, resíduo de pensamentos automáticos serve na TCCI também, questionamento socrático, que é através de perguntas concatenadas
você consegue levar o paciente a mudar o pensamento dele. Coleta de evidências, né? Você dormiu, eu durmo mal, eu não trabalho nada no dia seguinte. Então, peraí, vamos ver. Em que dia que você dormiu mal? Tal dia? Vamos ver se você não trabalhou nada. Vai chegar à conclusão que não. Consegue fazer 90%, 80% de tudo que tinha que fazer. E dentro das técnicas cognitivas, a gente tem a intenção paradoxal, que essa aqui eu uso muito, eu recomendo. Olha só, você está lá acordado de noite, não está conseguindo dormir, o que você pode falar com o paciente? Olha, você vai apagar a luz do quarto e vai ficar de olho aberto, pensando assim, não vou dormir ainda. Aí você passa mais um pouquinho, quase dorme, não vou dormir ainda. Aí quando vê, a pessoa vai e dorme. É uma técnica simples, dá para explicar para o paciente, tá? Eu uso muito. Ou essa daqui, ó, distração cognitiva, né? Eu falo para o paciente fazer conta. 100 menos 7, 93, 93 menos 7, 86. Ela vai fazendo conta, vai fazendo conta. Quando vê, fazendo as contas tudo errado e dorme. Eu sou fera nisso aqui. Quando eu for velhinho, isso, me alimentam, isso mesmo. Quando eu for velhinho, o geriatra me perguntar, faz 100 menos 7, eu vou saber tudo até lá no final, que eu decorei isso tudo aqui. Uma história de contar carneirinho ou pular carneirinho, tem um negócio assim que eu já ouvi falar. Tem, ajuda também, pode tentar. Ou então contar de 100 para 0, 100, 99, 98, 97. Eu gosto dessas contas mais complicadas aqui, com um fundamento, né, de enganar meu neurologista. De Alzheimer. Essa aqui é a conta do minimento do Alzheimer, né? Bom, quarto degrau, tô com pouco tempo, gente, infelizmente é pouco tempo. Primeiro, a gente tem que entender o sono do paciente. O que eu uso lá na Shelter, na nossa clínica lá, né? A gente tem os inventários, a gente usa muito inventários, né? Tá aqui, os médicos da Shelter estão aqui também. Obrigado pela honra aí, presença de vocês. Agilizam muito a consulta, né? Evitam esquecimentos, não tem jeito, gente. Psiquiatria, a principal fonte de informação não é exame médico, não é exame físico, não é exame laboratorial, é pergunta. E um jeito padronizado de fazer pergunta são os inventários. Então a gente tem aqui diversos inventários, evita a gente esquecer alguma coisa e ajuda no acompanhamento, né? Então, por exemplo, esse aqui é o inventário de sintomas do sono. A gente tem uma ideia de como se tem insônia, se tem atraso da fase do sono, se tem problema de apneia do sono, perna inquieta e vai. Esses daqui também estão lá nessa página da nuvem, tá? A escala de sonolência também a gente tá lá. O índice de gravidade de insônia dá pra gente acompanhar se a pessoa tá melhorando ou não da insônia dela. E aí, o que a gente pode fazer? Tentar orientar para pequenas mudanças. Gente, mas não é. Eu já tive paciente que melhorou muito a insônia dela, eu só falei com ela, não vai dormir 9 horas da noite, você vai dormir às 11. Fica vendo televisão na sala, fica conversando com a sua família, vai dormir às 11. Volta um mês depois, doutor, melhorei. Tudo, era isso mesmo, eu tinha que dormir mais tarde, estava dormindo muito cedo, bobagem. Ajuda muito. Outra coisa que é nevrálgico, né, assim, você sugere isso pro paciente, ele te mata. E se a gente diminuísse seu remédio para dormir? A pessoa tá lá tomando o Rivotril dela, o clonazepam frontal, sei lá, o Zolpidem, tá dormindo mal, sem ele, não, já tá dormindo mal, não tá dormindo nada. Aí você fala com ela, vamos diminuir o remédio para dormir? Ah, não, doutor, aí eu não durmo nada. Difícil, né? Então, assim, a gente também com gentil insistência tenta diminuir o remédio para dormir, porque realmente a gente viu nos consensos aqui, eles não são nada indicados para insônia crônica, né? Porque também, pelo menos a gente nunca aumentar os remédios para dormir, gente, nunca aumentar. Senão, daqui a pouco, meio Zolpidem, não passa para um inteiro, passa para 2. Fica dependente mesmo, né? Dependência até em 40% dos casos de benzodiazepina. E aumenta os efeitos adversos, né? Vou acelerar aqui pro meu amigo Renê, tá querendo fazer a aula dele. Fica à vontade. Aí você pode pedir pro paciente, o cônjuge que ronca muito, fazer uma polissonografia, pode pedir para usar tampa-olho, entendeu? São poucas coisas que dá para fazer, melhorar sem precisar de remédio, gente. Porque o paciente vem querendo remédio, eu acho que a gente tem que, nesse caso, realmente ter muito discernimento para não passar para todo mundo. O ideal é encaminhar o paciente para um terapeuta do sono. Se o paciente não tem muita disposição para ir para um terapeuta de sono, é de difícil acesso e existem poucos terapeutas do sono no Brasil. Aqui, por exemplo, nessa sala toda só tem o Renê que é terapeuta do sono, né? Não sei, provavelmente, né? Mas algum não, né? Não, que aplica TCCI não. Então só o Renê mesmo. Então são poucos terapeutas do sono realmente e é difícil encaminhar, né? Então a gente tem que fazer o que dá para fazer. Eu uso no meu consultório o Vigilantes do Sono e tem também esse outro aqui que é o Sleep Up. É uma TCCI aplicada por uma inteligência artificial, mas assim, se não tiver eu lá falando, vamos preencher o diário do sono, vamos abrir a tela lá e falar, você não preencheu tal dia, o que você acha disso, daquilo, a pessoa não vai seguir. Então precisa realmente de uma pessoa ali acompanhando. Basicamente é isso, meu WhatsApp está aqui.
tá? A apneia do sono é outro transtorno, assim como a insônia, que é pervasivo, ou seja, ele tá intrínseco assim na população de uma forma que é impressionante. Então, isso com a idade, o número de pessoas com apneia do sono aumenta assim tremendamente e a pessoa não tem noção do tanto que aquilo prejudica a vida dela. Atrapalha a atenção, está relacionado com arritmias cardíacas, relacionado com sobrepeso, com diversos problemas. Então, hipertensão arterial, demais mesmo. A apneia do sono está relacionada à hipertensão. Então, assim, nós como psiquiatras, como terapeutas, psicólogos, a gente deve perguntar sobre sintomas relacionados à apneia do sono, né? Perguntar se a pessoa ronca muito, se o cônjuge reclama que ele de madrugada tem um engasgo, alguma coisa assim, se o ronco é muito alto. E se você detectando isso, você deve realmente, de fato, pedir uma polissonografia e a pessoa usando o aparelho de CPAP vai melhorar muito a qualidade do sono dela, sabe? Então, realmente é muito importante a apneia do sono. Então, a gente viu que a insônia está associada a um tempo de cama estendido. A pessoa, ela sabe da importância do sono, ela quer dormir melhor e ela acaba que fica muito tempo na cama. Eu tenho que dormir. E isso, paradoxalmente, piora a insônia. Quando a pessoa, você mantém um horário mais rígido para deitar, para dormir. Primeiro, antes de tudo, faz um diário do sono. Você vai ver o tanto de tempo que a pessoa passa efetivamente dormindo, que é o chamado tempo de sono. Aí você vê, o tempo de sono dela é, 6 horas. Aí você calcula que horas que ela vai deitar e pro horário que ela vai acordar tem que dar 6 horas. Se ela acorda de madrugada, você indica ela sair do quarto, ler alguma coisa, não olhar as horas, bocejou 2, 3 vezes, volta pra cama e dorme. Aí a primeira, segunda noite ela vai dormir muito mal, vai falar, dormi nada, eu tô sei o quê. Mas na quarta noite ela já vai assim, não é que eu dormi a noite inteira? Não acordei? E aí quando vê, o sono tá consolidado ali, e aí com o decorrer da terapia se aumenta o tempo de cama dela. Então no início a gente tem que dar um tempo de cama mais restrito, que a pessoa assusta, nem todos. Tem gente que fala assim, que bom, vou poder ficar acordado até meia-noite vendo filme. Ganhei 2 horas da minha vida, ganhou. Mas a maioria das pessoas reclama, nossa, eu vou dormir só isso, doutor, vou dormir só meia-noite, vai. Dormir só meia-noite, vai acordar às 6 horas da manhã, vai. E aí a pessoa toma aquele susto, mas vencido 1, 2 semanas, nossa, doutor, tô dormindo muito bem, nossa, tô ótimo. Aí você aumenta, então meia-noite não, vai dormir 11h30. E aí você vai regulando o tempo de sono, entendeu? O sono, ele tem a primeira metade, que tem alguns pesquisadores que chamam de sono essencial, que é o sono de ondas lentas, é o sono mais profundo. E a segunda metade da noite é o sono REM, a maioria, claro que tem sono REM durante o sono todo, mas a maioria do sono REM ocorre na segunda metade. Então, entre uma e outra, às vezes a pessoa acorda, fica lá um pouquinho, levanta, lê alguma coisa igual eu faço, deu sono, volta pra cama, beleza, tudo bem no outro dia. Esse primeiro sono é o mais pesado. É o sono mais pesado. Diz que o ladrão entra na casa da gente. Isso, o ladrão sabe. Ele vai te roubar, 00:30, 1h da manhã, que aí o sono é pesado, ninguém tá acordado. Agora o ladrão não vai te roubar 3 horas da manhã, 4, que um monte de gente já tá com sono mais leve. A última pergunta, tá? Não vou te perguntar mais. Não, pode perguntar. E é verdade que o idoso, com o passar do tempo da idade, ele dorme menos? Olha, assim, os estudos mostram que diminui principalmente o sono de ondas lentas, mas não é tão menos assim. E tem pesquisadores que falam o seguinte, a necessidade do sono se mantém igual, só que a pessoa dorme menos. Por quê? Tem a apneia do sono, tem incontinência urinária, tem dor, toma um monte de remédio que tira o sono. Então não é bem que a pessoa tem que levantar para ir no banheiro. Então o sono acaba ficando menor, mas tem pesquisadores que falam que não, a necessidade do sono é grande. Continua sendo importante dormir uma quantidade boa. Tanto quanto o remédio é a psicoeducação para transtorno bipolar. Tem tanta força quanto o remédio. E, aliás, o remédio só funciona se o paciente tem a psicoeducação sobre transtorno bipolar. Então, eu tenho lá na Shelter, eu passo com meus fellows lá, que é o seguinte, se você chegou ao diagnóstico de transtorno bipolar, vamos dar para psicoeducação, vamos falar, você tem transtorno bipolar, se você, de vez em quando você fica com mania, de vez em quando você fica com depressão, para evitar de ciclar, você tem que dormir bem, você tem que ter um horário certo para dormir, um horário certo para acordar, você tem que fazer atividade física e tal. E você explica para o paciente, olha, seu sono começou a diminuir, você volta aqui, volta no consultório para a gente ver o que a gente pode fazer, aumentar o estabilizador de humor, fazer alguma coisa assim.